Gênesis capítulo 1, eu só quero tomar um versículo. É o verso 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então vamos nos assentar. Vamos ter aqui um momento de meditação antes da Santa Ceia. Talvez nossas palavras não serão muitas, mas aquilo que falarmos, queremos que vocês realmente tomem isso, conserve em vossos corações com todo cuidado, para que nunca venham a tropeçar. Está bem? Amém. O irmão Brando, ele pregou uma mensagem intitulada Religião Híbrida. Olha bem, religião híbrida. E o que é híbrido? É o cruzamento de duas espécies, não é? Seja vegetais ou animais. Entende? Duas espécies diferentes. Então, une essas duas espécies e ali tem um produto. O resultado é o que chamamos de híbrido. Mas pelas Escrituras, quando Deus ele fez o mundo botânico, nos diz que Deus disse: produza a terra erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Isto quer dizer, cada árvore frutífera ela tem que manter a sua espécie dentro da sua originalidade. Por isso, ali está aquela árvore, ela tem a semente. Você planta aquela semente, ela simplesmente vai ser uma outra árvore, mas com a mesma espécie, e assim perpetua os animais, perpetua as árvores, cada um conservando dentro da sua especificação. Agora, Deus, ele odeia a hibridização. Deus odeia a hibridização. E hoje nós vemos, irmãos, tudo que nós olharmos por aí, o homem já mexeu na genética daquilo. Toda a engenharia botânica, quase todas as árvores, tudo tem sido mexido na genética. Quer dizer, tem sido transformada. Por exemplo, você vai em uma floricultura, ali tem lindas flores. Flores de todos os jeitos, todo o tamanho, cores. É muito linda. Mas aquilo é muito, você já percebeu, que é super delicadas. Precisa estar com
borrifando, né? A coisa detetizando aquilo, porque os insetos devoram. Qualquer coisa, aquilo morre. E nós compramos alguma delas e não conseguimos fazer elas procriar. Veja, pega uma orquídea linda, seria bom você dizer, eu vou tirar a muda disso aqui. Mas aquilo não vai procriar. E se procria, ela já não vem como aquela primeira. Ela simplesmente vai se atrofiando, vai se definhando, e você precisa ter todo cuidado se quer ver qualquer coisa ali. Por que isto? É porque é um produto híbrido. Misturou as raças, as cores, misturou tudo ali, e assim eles vão produzindo cada dia mais uma flor diferente, cada dia mais uma planta diferente, um grão diferente. Hibridar a cevada com o trigo. E é claro que uma coisa híbrida, ela vai produzir mais. E hoje eles alegam que para atender a demanda da humanidade, tem que hibridar. E assim eles têm ido, os cientistas, pesquisadores. Mas uma coisa é certa, a hibridização, ela arruinou o programa de Deus ali no Jardim do Éden. E ela está arruinando a humanidade. Cada dia, nós simplesmente, pode ver, o homem é mais inteligente, mas é mais frágil. Vivemos uma vida quase artificial. Nascemos no hospital e morremos no hospital. Estamos diariamente tomando remédios. E o remédio ajuda um lado e prejudica o outro lado. E aí estamos nós sofrendo uma consequência daquilo que a mente humana produziu, essa hibridização. Hoje, quando nós vemos homens efeminados, mulheres, machos, vamos dizer, isso, por certo, tem uma participação em alto grau daquilo que comemos. É daquilo que comemos. Porque a sabedoria humana, ela tem produzido essas coisas. Mas quando Deus disse, olha, cada coisa fique como eu fiz. Deus sabe o que Ele faz. Nós não sabemos melhor do que Deus. Mas veja que o ser humano, sempre ele está razoando, sempre procurando, sempre ele está insatisfeito com aquilo que Deus tem dado. E fica mexericando e procurando alterar. A primeira hibridação que nós vemos foi justamente no Jardim do Éden. Deus disse que não tocasse na árvore da ciência do bem e do mal. Mas o que fez a serpente? A serpente veio, por certo ela deu lugar e o diabo entrou nela. E o que houve? O que aconteceu no Jardim do Éden? Quando a Bíblia diz que a mulher viu fruto que era bom e comeu dele. O que houve ali, irmãos? Foi adultério.
A serpente não era como um animal que nós conhecemos, aí a cobra. Não, ela era humana, quase humana. Ela tinha um grau de inteligência, falava, se expressava. Ela era o animal mais próximo do ser humano. E o diabo sabia disto, que podia cruzar esta semente. E desse ajuntamento da serpente Eva, o que foi que nasceu? Um Caim, um filho do diabo, um homem bruto, um homem assassino, um homem que o próprio Deus perguntou: aonde está teu irmão Abel? Ele teve era duro, camarada. Sou eu, porventura, babá do meu irmão? Então vocês vejam que este é o fruto de qualquer hibridação. Ele não é uma coisa original, portanto ele sai fora da sua especificação e tem suas atitudes, suas maneiras, o alimento que hoje temos. É claro que tudo isto hibridado, alguma coisa não vai funcionar bem. Há pouco nós temos visto nossos agricultores, houve uma luta de início, não plantar o milho híbrido, mas o milho híbrido produz muito mais. Só tem uma coisa, ele não consegue ser armazenado tempo suficiente. Essas coisas híbridas têm que ser colhidas o quanto antes, senão o caruncho come lá na roça. Então você veja que há uma fraqueza. Então eu quero dizer, de todas as coisas que vêm pela mentalidade humana, fora da verdade, daquilo que Deus deixou, aquilo é maléfico. Aquilo não é bom. E se você olhar o que o homem tem feito nesse tempo da ciência, quando a ciência tem aumentado, e o homem simplesmente conseguiu conhecer a genética, o DNA, lidar com o DNA, ele simplesmente tira uma coisa de um animal e mistura com o outro, e ali sai uma coisa, um terceiro, totalmente diferente. Mistura zebra, vamos dizer, com o cavalo, e ali sai uma coisa riscada, não é nem zebra e nem cavalo. Eles até dão nome para isso. O híbrido que mais conhecido que temos é o mulo. É o jumento e a égua, produz o mulo. Mas você observa que um híbrido, ele não procria. Mesmo o milho, todas essas plantas híbridas, você planta, ela dá bem. Mas se você tomar daquela semente e voltar a plantar, ela vai definhando. Já 2, 3 vezes, vocês gostam de comer o milho que assam por aí? Às vezes olha aquela espigona e o grãozinho, coitado, uma miséria. Não é assim? É porque a coisa é hibridado. E aquilo definha e termina. Igual, a mula, ela não vai procriar. Ela não sabe quem é o seu pai, nem quem é a sua mãe. Ela não tem raça. Não tem sangue puro. Agora, tem uma coisa que tenha mais força do que a mula? Resistência,
ela é resistente. Mas é uma coisa que não se deve confiar. Eu me criei, meu pai mexia com fazenda, tinha muita burro, mula, essas coisas. Oh, que beleza! Quando ela está cansada e tal, você controla. Mas quando ela passava uns dias ali no potreiro, olha, você se cuida, porque ela vai te jogar do chão. Não se dá para confiar. 2 e 3 ela te joga fora. Então observe que eles não, ela, a mula, o burro, eles não podem procriar. Entende? Não pode procriar. E, por exemplo, a mula, ela tem 64, o jumento tem 64 cromossomas, creio que é isso. Enquanto a égua tem 62. E quando se cruza, nasce o mulo, que tem 63 cromossomas. E como esse cromossoma 63, pode ver, um não tem par. Então este animal é estéril. Entende? Ele é estéril. E pega, e o ser humano tem chegado hoje a tal ponto que pega deste próprio animal estéril, cruza com o outro também, que é estéril, e ali ele consegue fazer uma outra raça, uma outra coisa. E nós temos visto como a ciência tem entrado nesse sentido e misturado as coisas, e tudo pelo fator financeiro. Vocês conhecem aquele porco light? Conhece? Santa Catarina cria muito porcos, né? São lindos aqueles porcos. Ele dá comprido assim, ó. Olha, é lindo. Quase não tem banha. Por isso chama light. E um dia eu olhando na revista Veja, eles mostrando uma parte, como que conseguiram essa qualidade de porco. Misturar o DNA de um verme que não tem gordura naquele porco. Em um porco, e ali saiu o porco light, comprido. Entende? E é o sucesso. Veja só, Deus nunca fez um porco desse. É o homem que tem feito. Observe as galinhas de granja. Eles tiraram as pernas e as asas das galinhas e fizeram tudo peito. Não é isso? Como que chama, né, filha? Aquela, o peitudo, Chester. Quer vender por peru. Então, veja, ali na minha cidade é terra de criação desses animais. 30 dias, 33 dias já vai para a faca. Não se pode pôr ele no sol, que morre. O bicho é meio escanhotado. Feito à base de ração específica, à base de injeção, aquilo ali, você sabe, não? Vocês conhecem melhor do que a gente, principalmente as irmãs. É diferente daquela galinha caipira. O porco é diferente, esses porcos, eles é meio fabricado, tudo com ração, é diferente, eles não é gostoso, como aquele porquinho criado lá com mandioca e outras coisas, com milho. Então nós vemos, irmãos, que nós estamos em um mundo
completamente hibridado, e isso não é sadio, isso não é bom, isso estraga a humanidade. É assim, e não só no reino animal, mas também o reino vegetal, está tudo misturado. Por isso que você tem que chegar, quando vai comer, tem que orar. Oh, Deus, santifica. Quer dizer, tira toda a praga daqui de dentro. E fazer a oração, e tem que ser bem forte, tem que confiar. Viu? Tem que confiar. Porque aquilo está cheio de veneno. Olha o tomate. Não tem sei lá se é fruta, uma fruta, né? Tomate é fruta ou legume? Fruta, né? Que leva mais veneno do que tomate. Eu olho a propaganda, como a verdura. Esses dias estive numa lavoura só de couve, lá em Rondônia. Mas também o que vai de veneno, a ponto que as pragas não conseguem chegar, e nós comemos tudo isso. Vai dizer que isso não atinge a longo prazo o ser humano? Irmãos, mas tudo isso que nós estamos falando é produto da sabedoria humana, da inteligência humana. E veja qual é o resultado de tudo isso. Tem danificado o ser humano. E quando Eva e a serpente, eles se cruzaram, isso simplesmente trouxe uma raça humana pervertida. Antes, vamos dizer, a terra, antes do pecado, não tinha espinho, não tinha maldade. Mas quando o ser humano deixou a palavra e optou pela incredulidade, olha, observe que o diabo, através da serpente, simplesmente enganou Eva. E isso arrastou toda a humanidade. O que trouxe isto sobre nós? Já nascemos falando mentira e assim por diante. Quer dizer, já nascemos pecadores. Então, eu estou mostrando a vocês o quão prejudicial é a coisa híbrida. Você diz, por que, irmão Febrônio? Sabe por quê, irmãos? Porque o natural é sombra do espiritual. Se hoje nós vivemos em um mundo, todas as coisas que você olha é híbrido. Eu estava olhando umas fotos, o leão com a tigresa. Eles dão nome ali, eu até anotei algum nome. O javali e o porco. Eu já peguei um no mato uma vez, uns pequenos, depois criei e comi. É chamado java-porco. O leopardo e a leoa, leopom. A zebra e a égua, zebralo. Olha no mundo de peixes, a mistura. Peixe bonitinho, peixe feio, todo jeito, né? No mundo das plantas, flores, grãos. Então vocês vejam, são bonitos, mas são rebeldes. Você já viu esses cachorros? Eu tenho uns Rottweilers por lá. O povo tem medo do tal Rottweiler. Eu acho que qualquer cachorro que pegar e pintar ele como Rottweiler, a turma já não quer nada de entrar naquele pátio. São animais que vêm sendo misturados, como que diz? Como é que fala? Hibridado, trabalhado, como? São animais de laboratório, fizeram para a briga. São lindos, mas o dia que esses cachorros, vocês já ouviram, né? Pitbull, fila,
e tanta outra coisa por aí, eles são simplesmente perigosos. Avança até no dono. E quantas pessoas eles já mataram. E mais, eu tenho Rottweiler ali, lindos, fortes, rápidos. Duvido que um homem aguente controlar um deles, ainda mais os que eu tenho lá. Mas tem uma coisa, eles não vivem muito tempo, como vive os outros guapeca por aí, os vira-lata. Vive 12, 15 anos, 14 e até mais. O Rottweiler, quando chega ali pelos 6, 7 para 8 anos, já se foi. Já se trava, já se arrasta, e eu sei que já se pragueja e logo você tem que matar. Por quê? É um produto de laboratório. É um produto de laboratório. E o homem está tentando fazer simplesmente, os cientistas criando, e se não fosse a lei controlar um pouco, irmãos, olha, mas mesmo assim eles ainda têm feito muita coisa. Dê uma olhada uma hora sobre essas coisas híbridas que os homens têm feito. Eu estive dando uma olhada, mas por favor, a gente até se sente mal, porque às vezes sai cada monstro, cada coisa estranha. E esses animais podem ser bonitos, mas eles não têm aquele mesmo sentimento. Não tem o mesmo sentimento de um original. Não tem. Nós tínhamos um Rottweiler ali, chamado Draco. E um dia, a cadela avançou em um terneiro, e aí pronto, ela pôs fogo e ele veio, e o meu filho, Jafter, foi lá para gritar com ele, se separar, deixasse o terneiro. Sabe o que ele fez? Quando eles fazem isso, você se cuida. O garoto voltou, pegou o revólver e chamou ele, mas ele partiu para cima do menino. E assim, porque os dois era isso, ó. Ele deu um tiro naquele Rottweiler, a bala andou 40 centímetros do corpo e ainda teve que dar um chute nele para ele correr. Daí pegou, levou no veterinário e me deu prejuízo. Mas não morreu. Veja vocês, quando fica bravo não reconhece ninguém. É perigoso. É a natureza, porque não é uma coisa original. Agora, se nós estamos falando para vocês, eu quero agora chamar aqui para o nosso lado. Porque o natural é tipo do espiritual. Você já viu que a era Laodiceia, ela é híbrida, é morna? Não é nem quente, nem fria. Ela é morna. Então, sendo um tipo, uma sombra do espiritual, nós devemos saber que o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo, se você não se cuida, você vai ser um cristão hibridado. Você vai ter uma fé hibridada. Você vai ser um híbrido. E tem uma coisa, híbrido não sobe no arrebatamento. Deus não vai levar ninguém meio a meio. Deus vai levar o original. Por isso a nossa fé tem que ser uma fé original. E tudo que Deus tem falado, se aquilo não é observado, no pé da letra, você simplesmente vai ter um outro produto. Por exemplo,
Deus disse para Abraão que de Sara viria o filho. Mas a cabeça trabalha, né? E Sara disse: olha, já somos velhos, mas eu tenho aqui uma serva, Agar, tome ela para ti, e o filho que ela tiver vai nascer em meu colo, e é nosso, e assim nós damos uma mãozinha para Deus. E assim foi feito. Mas sabe o que saiu? Um Ismael, um homem selvagem. Um homem que, como disse, a mão deles seria contra todos e a mão de todos contra eles. Veja lá esses muçulmanos. São eles. Ninguém quer nada com eles a não ser o petróleo e o dinheiro deles. Mas eles não acertam com ninguém. Então, tudo que se você se levanta contra as Escrituras, você vai ter que ter algo para substituir aquilo. E essa mistura, essa substituição é resultado de uma mistura. Você pega os teus pensamentos, a tua maneira de ver e querer as coisas, e mistura isto com a palavra. Você tem uma fé híbrida. Um resultado híbrido. Por isso, irmãos, Deus, quando ele fez a sua igreja original, foi no dia do Pentecoste. Mas essa igreja, depois de uma terceira geração, ela foi se contaminando com as obras nicolaítas, vai se hibridando. E o que houve dali, logo 2 séculos para frente, surgiu a igreja, a primeira denominação, a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 300 e pouco. Resultado da mente humana. Quando a liderança humana ocupou o lugar da liderança do Espírito. Talvez você diga: irmão Febrônio, isso que você está falando é verdade, mas eu quero que você aplique isto com cuidado para você, porque eu não quero o meu ministério híbrido. Eu não quero uma fé híbrida. Eu não quero ser um produto híbrido. Agora, você quer? Não creio que queira. Por isso, irmãos, para não sermos híbridos, temos que nos ater àquilo que Deus tem falado. Ficar na palavra. Por isso, o próprio irmão Brana, quando ele disse, se você entende ou não entende, diga como está nas mensagens. E ele diz: isso não tem vindo de mim, isso tem vindo dele. Mas o que nós podemos ver, quando alguém, seja quem quer que seja, pega a Bíblia, pega as mensagens e começa a hibridá-la com suas próprias ideias, com suas próprias conveniências, porque não pensa que dentro da mensagem eles vão dizer é uma interpretação humana. Não, vão chamar isso é uma revelação. O que surge dessa interpretação? Essa mistura do pensamento humano, da visão humana, com a palavra de Deus. Um ismo. Um produto que causa divisões, que causa perturbações. Um produto que não é espiritual, mas é uma coisa misturada, não é original. Porque se fosse original, daria frutos originais.
daria frutos do Espírito Santo. Mas as atitudes, o resultado é um resultado selvagem, cruel. Mas tudo isso, irmão, é porque hibridam a palavra. E como eu disse, tal no mundo animal, pode ver, é uma coisa bonita, um produto híbrido. Mas vocês lembrem, ela não tem vida longa. Todo híbrido não tem vida longa. Depois aí de alguns anos, a coisa vai definhando e some. Se no natural é assim, também no espiritual é assim. Vocês concordam? Amém. É a mesma coisa. Mas é uma coisa bonita. Todo híbrido, como disse, é lindo, é fantasioso, é forte, é lustroso. Mas aquilo não tem natureza, compaixão, não tem misericórdia. E eu penso que a cada dia, como o homem está, o cientista, e eles estão entrando nisso, clonando e tudo mais, filho de laboratório, mais isso, mais aquilo. Olha, e se deixasse, se o governo deixasse, eles têm procurado, eu não tenho olhado bem isso, mas eles pensam que são Deus, que pode criar. Porque o homem descobriu a coisa da genética, descobriu como lidar com o mundo botânico. Então, eles estão mexendo com tudo. E, por certo, se deixasse, como era algum deles alegaram, que deveria criar, clonar, fazer isto, para tirar as peças, como se tira de um carro, para pôr na pessoa. Eles têm feito suas experiências de laboratório. Vocês sabem, a cartilagem, nariz é cartilagem, a orelha também. Eu já vi rato com orelha nas costas. Vocês já viram também. E aquilo pega bem, as células tronco. E como o homem tem, ele quer desenvolver isso. E olha bem, no mundo animal, querem misturar, não sei se já fizeram isso, o DNA do ser humano, da mulher, com a vaca holandesa, para que a vaca produza leite parecido com o leite da mamãe. Tudo é comércio, irmãos. Então você vai olhando isso, vai olhando e pergunta o que vai acontecer com tudo isso. Da mesma maneira, quando você olha no mundo chamado cristão, e eles vão indo, se comprometendo com a política, com o mundo, com as coisas erradas, e vão. E você pergunta, onde vai terminar tudo isto? E não pense você que você vai reverter e fazer o híbrido voltar ao original. Nunca! Nunca mais. Não importa quão longe as religiões vão, quão longe os teólogos vão, quão longe este ou aquele possa ir, nas suas invenções, nas suas maquinações, nas suas deduções. Irmãos, eu disse que minhas palavras não seriam muito, mas eu quero que vocês saiam e pensem sobre isso. O que nos importa é manter no original. Ah, mas o original não é tão bonito, mas é verdadeiro. O original, mas é genuíno. É o que Deus tem falado em sua palavra, é o que o seu profeta falou.
É nisso que nossa fé tem que estar arraigada, tem que estar plantada. Temos que descansar nisto. Aleluias. Eu quero ler aqui algumas coisas. Nessa mensagem, religião híbrida, ou condenação por representação, né? Ele diz, tudo se torna híbrido. Mas você sabia que aquilo não é bom? Não existe nenhuma vida naquilo. Aquilo não pode se reproduzir outra vez. Você não pode plantar milho híbrido. Se você plantar, você terá simplesmente uma pequena plantação atrofiada. Quer dizer, dentro de uns tempos ali, vai sumindo, vira só sabugo. Porque aquilo é híbrido. E ele conta que ele esteve com o senhor que criava frango, e o irmão Branham se interessou de saber, porque ele havia ouvido a palavra híbrido, escreveu, e ali Deus foi colocando os elementos para ele estudar e trazer essa mensagem. E o irmão Branham disse, eu gostaria de aprender mais a respeito de tais frangos. Daí o homem começou a dizer para ele, bem, ele disse, a ciência tem realmente feito uma grande coisa. Eles têm hibridado as galinhas com coisas diferentes, até que chegaram a um ponto até que quase não há pernas nos frangos ou nenhuma asa nos frangos. É tudo peito, ele disse. A parte ruim vem agora, é que o povo não deseja isto. É porque a carne fica demasiadamente mole. O frango simplesmente vive um ano e morre. Para começar, ele já é quase morto. Vê você? É hibridação. Isso não é certo, não é bom. A maioria das pessoas agora que deseja ter um delicioso jantar com frango, vão até o interior e compram um frango que tem pés e que pode ciscar e asas que pode voar. E é um frango, da maneira que Deus o fez. Porém, é a hibridação do frango que o tem trazido somente, tem feito virar peito. E ele é todo caído e tem que ser conservado em uma tela. Eles não podem colocar para fora, ele não pode ciscar, ele não pode sobreviver. E a carne é tão ruim que eles até mesmo não a podem usar. E se fizer da galinha uma galinha poedeira, os seus ovos não chocarão. E então outra coisa, a galinha morre em um ano. Ela somente vive um ano. Eu pensei, bem, estes são alguns frangos híbridos rompendo o que Deus disse. Quer dizer, não é original. Se a tua fé não é correta com a Bíblia, se você crê em uma religião, se você crê em uma... Olha, se você não crê, não toma a palavra de Deus verdadeira, você vai tomar alguma outra coisa para substituir. E isso é uma coisa híbrida. Isso não vai te levar aos céus. E daí o irmão Branham ele fala sobre o mulo, mas eu quero seguir adiante. Agora, Deus, quando ele criou sua igreja, ele criou uma igreja pentecostal, aquela era a original. Uma igreja pentecostal cheia do Espírito Santo, homens e mulheres dirigidos pelo Espírito de Deus. O homem não podia deixar aquilo de um lado, ele queria hibridar a igreja. Então ele hibridou o mundo com isto, teologia, doutrinas, denominações. Certamente isso faz uma igreja mais bonita. Puxa, sim, quanta diferença é da igreja original.
Nós temos grandes edifícios, pregadores educados, a melhor classe de pessoas e sempre a mais alta, bem vestidos, colocam os seus nomes ali e seu dinheiro para conservar isto, sempre mais alto, enviando seus ministros aos seminários para polir seus conhecimentos e teologia o tempo todo, os afastando de Deus. Este não foi o plano de Deus no princípio. Ele nunca enviou nenhum deles a seminário algum. Ele os enviou ao cenáculo para esperarem ali até que o Espírito Santo descesse sobre eles para serem ordenados ministros do Senhor. Porém, a hibridação, trazendo a igreja e a teologia, em vez de deixar o Espírito Santo dirigir isto, eles hibridaram bispos, supervisores gerais, quando o Espírito Santo é o guia original de Deus na igreja. Mas eles hibridaram a igreja como eles fizeram com o frango, como eles fizeram com a mula, como eles fizeram com tudo mais, hibridando isto, fazendo isto, diferente, hibridando no mundo e coisas do mundo, jogos de basquetebol, jantares de sopa, jogos de cartas de baralho e todas as espécies de coisas do mundo. Isto é verdadeiro e mais bonito. São grandes edifícios, uma classe polida de pessoas. Quando cantam, são mais organizados nas notas e assim sucessivamente do que o antiquado Pentecostes, com os tamborim e o violão, mas isso não tem semente, essa coisa bonita. Isto não tem a chuva para isto. Eles explicam tudo isto. Isto é melhor do que aquilo era. Como eles tentaram hibridar o milho, é melhor do que o antigo. Isso não é o melhor. A vida nisto não foi melhor. O lado de fora pode parecer melhor, porém a vida não estava certa. E estamos falando sobre a vida. A vida não é correta na hibridação. Então vocês vão comparando. Um evangelho hibridado, uma fé hibridada, uma vida hibridada, casada com as coisas do mundo, quer servir a Deus e quer servir o mundo. Igual alguém um dia me disse, um jovem, eu era jovem, irmão Febrônio, me batiza. Eu falei, eu não posso te batizar. Você ainda nem se libertou dessas coisas? Irmão, eu amo a Deus, mas eu amo o mundo também. Falei, você não pode amar os dois. Jesus disse, porque você vai aborrecer um e amar o outro, ou vice-versa. Não pode servir a dois senhores. Então você tem que definir. Olha, vocês, o mundo religioso ao nosso redor. Não somos melhor do que ninguém, mas o que somos é pela graça. Amém. Tem diferença? Tem diferença o mundo religioso do mundo pecaminoso? Vocês estão chegando agora o verão, a coisa está começando o movimento. Será que vai vir aí na praia somente pecaminoso, ateu e outras gente? Não, aí vai vir pastores, mulheres, filhas, entende? De biquíni, tomando sol, homens bebendo cerveja e andando como bem desejam. Por que faz isto? É porque tiveram um ensino errado e têm uma vida comprometida. Agora, Deus vai aceitar uma coisa híbrida? Fora do padrão da Bíblia, fora do padrão da sua criação? Deus nunca aceitou, e não é hoje que Ele vai aceitar. Mas, pastor, então nós devemos preocupar, irmãos. Você tem que preocupar.
irmã, irmão, de ser um original. Deus, faça-me ser um cristão original. Que a minha fé deve estar estabelecida naquilo que é realmente do Senhor. Não aceite deduções, interpretações humanas. Até pessoas que te levam para fora da palavra, da verdade. Não, você não pode aceitar isso. Se aceitar, você põe em xeque, você põe em dúvida o teu arrebatamento. E nós vivemos essa era científica, de sabedoria, de muitas ideias. É uma época de ideias. Você observe o que fez Davi, quando quis trazer a arca para a sua cidade. Ele misturou. Era um bom desejo trazer a arca, era uma coisa certa, mas como trazer? Vamos fazer um carro novo. E a Bíblia diz que a arca tinha que vir nas costas, nos ombros dos levitas. E fizeram um carro novo. Olha as ideias. São uma interpretação nova, uma coisa diferente. Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher não deve usar roupa de homem. Não deve. Não deve cortar o seu cabelo e não deve. E vamos tocar um pouquinho mais. E não é uma roupa cristã, rapaz. Essas calças que saem aí, apertada, que se toca de lavar os pés, levanta a tua calça, nem sobe. Que é isso? Então veja vocês, fuja de toda aparência do mal. Fuja das bebidas, fuja das coisas erradas, mas justifica, né? Não, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu controlo, eu vejo, o meu é controlado, é moderado. E o que acontece? Se torna uma cristã, um cristão, com uma vida superficial, uma vida social. E o profeta diz que a grande pressão dos últimos dias seria esta, ter um evangelho superficial. Deus só quer o coração. Eu queria ver o nosso irmão R. Soares e tantos mais falar contra o pecado. Queria ver se eles teriam tanta gente. Gostaria de ver. Mas enquanto fala Deus te ama e você vai prosperar, olha, eu nem vejo esses programas, eu tenho, como pastor, eu tenho vergonha. Porque pedem, exploram. É isso aí. Usa o nome de Deus, quando a Bíblia diz de graça recebeste, de graça dai. Mas vamos lá, eu gostaria de vê-los pregar contra aquele mudanismo. Ora, acho que eles iam pregar para os bancos, do próximo culto. Mas é que ensinam o evangelho, mas a coisa misturada. E tem o quê? Uma igreja hibridada. Uma pregação híbrida, uma fé híbrida e gente boa. Agora guarda de novo o que eu digo. Deus não levará híbrido no arrebatamento. Você tem que ser original. Original. Tente cruzar um metodista com batista e veja o que você vai obter. Você vai obter um renegado pior do que você tinha em primeiro lugar.
É isso aí. Isto é certo. Você terá um anão, isto é certo. Você não pode bridar o milho. Isso nascerá assim e ficará amarelo. Não há nenhuma vida naquilo. Essa é a razão que isso não pode se produzir. E este é o problema com a igreja hoje. Ela não tem nenhuma vida nela. Ela tem muitas demonstrações e uma classe melhor de pessoas que eles chamam de grão maior. Melhores edifícios, mais pregadores, seminaristas, mas nenhuma vida ali para reproduzir recém-nascidos. Não pode se cruzar. Quando o grão foi primeiro plantado, em segundo lugar eles vieram e hibridizaram. E a primeira coisa que você sabe, ele nunca mais pôde voltar. Eu já perguntei a qualquer seminarista para ir comigo através da história, qualquer igreja que alguma vez deixou a sua fundação original, nunca foi capaz de subir outra vez. Quando Deus enviou Lutero e ele tinha um reavivamento, ele varreu o mundo, mas ele organizou isto com o mundo, como a Igreja Católica. Então, quando ele o fez, o que ele fez? Ele produziu um punhado de renegados híbridos, e ele nunca levantou e nunca levantará. Então, observe aqui. Todas as vezes que Deus envia uma mensagem, aquela mensagem é original. Mas a tendência normal, ela nunca vai permanecer original. Já pela terceira geração, eles vão começam misturando os pensamentos com aquela mensagem, vão hibridando, como diz o irmão Brana, não diz aquilo que o mensageiro diz, e a coisa vai perdendo força, perdendo a qualidade, de modo tal que lá pela terceira geração, para a quarta, aquilo já está totalmente fora do padrão original. E eu quero dizer a vocês, isso aconteceu com a mensagem de Lutero, de John Wesley, isso aconteceu com os batistas, isso aconteceu com os pentecostais. Se não vigiarmos, irmãos, nós não somos diferentes deles. Não somos. Por isso, temos que nos agarrar. É isso que eu quero que vocês vejam. Nos agarrar no que Deus tem dado. Não importa o preço. Se isto vai custar amigos, se isto vai custar trabalho, se isto vai custar a reputação, seja o que for, vamos manter o original. Este original é que o irmão Brana chama a noiva de Cristo. A igreja de Cristo. É este original que vai no arrebatamento. O irmão Brana, ele conta que certa vez ele vendo uma árvore cítrica, e sabe, é da mesma família, né? Você pode fazer isso. Você enxerta ali, e ele viu ali, estava enxertado naquele pé de laranja, a bergamota, o limão, a lima, as várias qualidades de fruta cítrica. E o irmão Brana nunca tinha visto aquilo, ficou admirado. Como pode? É um pé e produzindo tantas frutas diferentes. Tantas frutas. Daí alguém explicou, disse, não, isso é híbrido. Isso é enxerto. Daí ele olhou assim e disse, esse galho aqui, o pé da laranja esse galho aqui está produzindo limão, está produzindo bergamota. E o ano que vem ele vai produzir laranja?
Daí o homem diz: não, ele vai produzir limão. Porque o que produz o fruto não é os galhos. Jesus diz: vós sois os galhos. Então, veja, todos esses galhos estão vivendo do mesmo tronco. Estão vivendo de Cristo, vamos dizer. Batista, metodista, todos eles. Mas cada um produz o quê? Segundo a sua natureza, a natureza do galho. Um batista vai ganhar outro, vai virar batistinha. Não é isso? Então, produz segundo a sua natureza. Mas tem uma coisa: se daquele tronco original surge um galho original, o que é que esse galho vai produzir? O fruto original, laranja. Laranja. Assim é. Todos estamos em Cristo, não resta dúvida. Mas você está representando o tronco, a natureza de Cristo, o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo. Aí que está o que precisamos compreender bem. Então, irmãos, vamos procurar, pela graça de Deus, Senhor, ajuda-me. Eu não quero cair no engano como Eva foi enganada pelo diabo. Me mantenha, Senhor, no original. Eu quero pertencer à tua linhagem. Por isso, irmãos, é que nós temos que nos ater, firmar com esta mensagem que Deus tem nos dado. Porque o profeta, ele nos leva para a Bíblia, nos leva para a verdade. Nos leva, por exemplo, quanto ao batismo, olha bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas de acordo com a Bíblia. E eu quero, quando o irmão Brano ele conta que ele esteve ali do outro lado, além da cortina do templo, ele estava deitado junto com sua esposa, já era de manhã, pelas 7 horas, por aí, e ela continuava dormindo, e ele começou a pensar em Deus. E ele perguntou a Deus: Senhor, o que é que tem além da cortina do templo? Quer dizer, o que é que tem além, lá atrás de tudo isso? E ele viu, teve uma visão, e aquela voz lhe disse: você quer ver? Ele disse: seria bom. E ele se viu fora do corpo, olhava lá na cama, estava aquele velho careca, era ele, e aqui tinha seus cabelos, sua pele jovem, e ele viu uma multidão de pessoas vindo até a ele. E essas pessoas diziam: ó, precioso irmão Brana, ó, precioso irmão Brana. E abraçava ele disse que não havia nenhuma reação. O que ele sentia ali, o que havia ali, era a essência, o puro amor divino. Até que chegou o momento, ele disse: eu gostaria de ver Jesus. Não, Jesus está mais acima. Você terá que ser julgado. Ele estava na sexta dimensão. É onde estão os salvos. Você tem que ser julgado. Daí ele se assustou. E ele disse: escuta, Paulo vai ter que ser julgado, Pedro, João. Sim, pelo que eles ensinaram, eles serão julgados. Daí, irmão Brano, ele bateu o pé, como diz o seguinte: então,
Eu ensinei o que Paulo ensinou, eu batizei como eles fizeram, cada palavra, cada coisa, eu ensinei. E a multidão que crê nessa mensagem ali, representando, então ele estava ali, aquilo foi uma visão antecipada, porque ele disse, eu vi vocês ali. Disse, nisso estamos confiados e descansamos. E o irmão Branco disse, se o povo de Pedro e Paulo entra, os meus entra também. Então é o evangelho original. Ninguém vai entrar ali com o evangelho hibridado, cheio de maquiações humanas, maquilagem humana. Não. Por isso, irmãos, nós temos que pedir a Deus que nos ajude. Fiquemos de pé. Senhor Deus, Pai eterno e querido, eu estou tentando falar aqui para os nossos irmãos o que o teu profeta nos fala, nos chama a atenção, o cuidado para com uma coisa híbrida, para uma coisa misturada, porque tudo isto, Senhor, é pernicioso. Nós queremos, Senhor, o Evangelho tal como ele é. Não importa se isso nos fira, não importa se isso nos corrija, mas queremos, ó Deus, viver por ele e andar por ele. Mesmo que isso não nos faça ser pessoas populares e assim por diante, mas queremos dizer a verdade para os teus filhos. Ajuda-me, Senhor, quanto ao ministério que tu me tens dado, para que seja sempre fiel a ti, para trazer a verdade aos teus filhos, e que ninguém se engane, Senhor, que com o evangelho artificial, morno, híbrido, vai estar no arrebatamento. Por isso, ó Deus, eu rogo, faço da minha oração oração de todos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos pela tua graça, misericórdia. Dá-nos força para caminhar. Dá-nos, ó Deus, a fé para tomarmos o Senhor em toda a tua palavra. E assim estar comprometido contigo, Pai. Limpa os nossos corações de toda vaidade, de toda ilusão, de toda coisa pecaminosa. Santifique o nosso olhar, o nosso falar, o nosso pensar, a nossa fé, que seja uma fé cristalina, correta. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar até o fim dessa jornada. Que aqui possa ser esta igreja, uma igreja original. Cada irmã possa, ó Deus, ter a sua fé original, cada irmão, uma coisa correta, Senhor, uma visão correta, uma compreensão correta e um compromisso contigo pelos canais corretos. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos. Amém.